de produção. A gente pede para que vocês mantenham o microfone e as câmeras desligadas durante toda a palestra. A doutora Patrícia Monteiro Costa possui graduação em mestrado em zootecnia pela Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha, em Mucuri, doutora em zootecnia pela Universidade Federal de Minas Gerais, possui experiência na área de zootecnia com ênfase em produção animal, atuando principalmente em bovinos, manejo de pastagem, conservação de forrageiras e sistemas integrados de produção sustentável. Atualmente é zootecnista na Prefeitura Municipal de Gouvêia. Boa noite, doutora Patrícia. Boa noite, Júlia e todos presentes. Queria dizer que eu estou muito feliz em participar desse ciclo de palestras e espero contribuir um pouco falando sobre essa parte, né, bem-estar de bovinos de corte em sistemas integrados de produção. Nossa apresentação vai ter o seguinte roteiro: uma breve introdução, aí eu vou falar um pouquinho sobre os sistemas integrados de produção, né, explicar um pouco de cada um, falar sobre o bem-estar de bovinos de corte, falar um pouco de bem-estar, conforto e desempenho desses animais e sistemas integrados de produção. E, por fim, as considerações finais. Quando a gente fala de sistema integrado de produção, o que são sistemas integrados de produção? Né? Os sistemas integrados, eles envolvem a produção de grãos, madeira, leite, carne, na mesma área. Então, nós temos plantio e produção animal, através de rotação, sucessão ou consociação entre essas atividades. Os sistemas integrados, eles são considerados sistemas sustentáveis de produção, porque eles vão integrar a produção vegetal, juntamente com a produção animal, enfocando os aspectos ambientais, sociais e econômicos, né? Englobando ali dentro da agroecologia aqueles sistemas sustentáveis de produção. E quando a gente fala sistemas sustentáveis de produção que a gente utiliza os animais, a gente fala de algumas modalidades, alguns arranjos desses sistemas sustentáveis de produção, né? O ILP, o IPF, o ILF, o ILPF, que eu vou detalhar mais para frente para vocês saberem o que cada um desses sistemas vão proporcionar aí de diferente. E esses sistemas são importantes para nós porque eles vão trabalhar com os animais em pastagens. Então, a produção animal no Brasil hoje, ela é baseada, né, a produção de ruminantes, nas pastagens. As pastagens são a base, né, da nossa produção animal de bovinos de leite e de bovinos de corte. Só que essas pastagens não são todas as pastagens, né? Nós não estamos generalizando, mas a maioria, né, grande parte, digamos assim, das pastagens, elas se encontram em processo de degradação, onde um animal, como a gente pode ver nessa primeira figura, não tem, né, nos períodos críticos, né, que seriam da seca, por exemplo, não tem oportunidade de se alimentar com uma pastagem de qualidade e nem quantidade adequada. Mesmo no período das águas, que a gente vê essa segunda figura, as pastagens elas já se encontram em processo de degradação, perdendo, então, parte dos nutrientes que seriam fornecidos para os animais nessas pastagens. Então, aí começa o processo, né, de descobrimento do solo e vai ocorrendo o processo de degradação de pastagens. E, às vezes, né, o produtor rural, ele vê aquela pastagem degradada e não vê a pastagem como uma cultura, que ele tem que desenvolver, né, umas atividades como adubação, rotação de cultura. Às vezes ele acha mais interessante abrir uma nova área, né, e acaba deixando aquela pastagem degradada, vira uma erosão, uma vossoroca e assim vai. E isso acaba fazendo com que a produção animal seja associada às atividades prejudiciais, por exemplo, desmatamento, destruição de biomas, como a farra da Amazônia. Tem várias propagandas, né, que mostram, que falam que o Brasil está destruindo biomas, né, através do desmatamento, queimadas, e realmente tem
pode haver uma destruição, né, por parte de alguns produtores, mas não é a grande maioria. Quem trabalha de forma adequada, né, vai tratar a pastagem como uma cultura verdadeiramente. Mas aí o Brasil hoje em dia é visto como destruidor de biomas, né, com o aquecimento global, destruindo biomas até do mundo inteiro, né? Então a gente tem que mudar essa visão. Por quê? Porque espera-se que a população vai aumentar aí em 2050, né? Vão ter cerca de 9,7 bilhões de habitantes na Terra. Então vai ter uma maior demanda, vai ter mais quantidade de gente, uma maior demanda por produtos de origem animal, incluindo leite, carne, ovos, né? E a gente que trabalha com bovinos, nós temos que dissociar essa produção animal com a destruição do planeta. Então, nós temos que fazer uma pecuária eficiente. Então, nós temos um desafio: produzir com qualidade, de forma sustentável. E daí surgiram sistemas sustentáveis, né? Que seriam sistemas integrados de produção, que são sistemas que vão permitir maior produtividade sem danificar o meio ambiente. Por que esses sistemas são sustentáveis? Porque eles podem, né, oferecer uma diversidade vegetal. Na mesma área você vai estar fazendo rotação, consociação de culturas, então tudo isso você vai otimizando o uso da sua área. Associado à pecuária e à madeira, você vai melhorando o ponto de vista do produtor rural, que vai ter uma diversidade ali de produção. Com sistemas integrados de produção, você tem uma maior quantidade de matéria orgânica, então você melhora a qualidade do solo, tem uma maior cobertura vegetal, tem uma melhor aeração e filtração de água no solo, além de uma melhor fixação de nitrogênio e uma maior fixação de carbono, quando a gente tem um componente florestal, podendo assim mitigar carbono, né? Mitigar, digamos, metano que o animal esteja produzindo. Então a gente vai beneficiar o meio ambiente, beneficiar em aspecto social o produtor rural, e é um sistema sustentável de produção. Tem várias vantagens do sistema de integração lavoura-pecuária, floresta, né? Uso eficiente de mão de obra, terra, insumo, melhoria na qualidade do solo, redução do uso de agrotóxicos, você vai quebrar as pragas dentro daquele sistema, redução na vulnerabilidade de riscos climáticos, que eu vou mostrar para vocês depois, até uma foto que é uma vantagem desse sistema. Recuperar as áreas degradadas, oferecendo para os animais quantidade de pastagem adequada, e durante todo o ano a gente pode proporcionar. Mitigação do desmatamento, redução de gás do efeito estufa, aumento de produtividade, benefícios econômicos, né, para o produtor rural, redução dos riscos de mercado, redução dos custos em médio a longo prazo, porque no início realmente é um sistema mais caro, mas isso pode ser amortizado durante os anos. E o principal para nós aqui, que é conforto e bem-estar para os animais de produção, no caso, bovinos de corte, que nós vamos abordar. E aqui eu vou fazer um parênteses só para mostrar para vocês os sistemas de integração lavoura-pecuária. E aí nós vamos saber o que eles podem proporcionar de vantagem, digamos assim, de bem-estar para os animais. Primeiro sistema que eu vou falar é o sistema de integração lavoura-pecuária, popularmente conhecido por ILP. Nós vamos poder utilizar dentro desse sistema o componente agrícola, o componente pecuário, tá? Dentro da mesma área, através de rotação e consociação de culturas. Então, quando a gente coloca, por exemplo, um consórcio entre milho e braquiária, que está, no caso, aí, essas figuras, a pastagem ela vai se aproveitar dos resíduos da lavoura, quando a gente for adubar a lavoura. Então, aqueles resíduos de adubação, da palhada da lavoura, ela vai permitir, após a retirada dessa lavoura, o crescimento dessa forragem, proporcionando para os animais uma nutrição adequada, que seria, né, um dos pilares aí para
o bem-estar animal, né? O animal livre de fome aí. Essa pastagem que vocês estão vendo aí, que estão vendo essa última foto, é durante o período da seca na região de Sete Lagoas, que é a região central, com altas temperaturas, então isso aí no mês de agosto, né, que é uma realidade diferente das outras propriedades, isso é na Embrapa, milho e sorgo, né, então lá tem esse sistema de integração lavoura-pecuária, então é diferente da realidade, ali tem quantidade e qualidade adequada de forragem para os animais, tá? O sistema de integração lavoura-pecuária, ele vai melhorar as características físicas do solo, como a gente pode ver nessa primeira figura aí, a raiz, né, da braquiária aí, ela vai permitir, quando ela morre, quando ela seca, a infiltração de água, a infiltração de ar adequada ali, mudando a estrutura física do solo. Então, o solo vai ter uma qualidade melhor. E aí nós vamos ter, com isso, aumentos na produtividade animal, porque nós vamos estar fornecendo para eles, como eu falei, quantidade e qualidade nutricional para eles. Aqui, só fazendo um comparativo, sistemas tradicionais, né, de ciclo completo, pode ter uma produtividade por área de 3, a média do Brasil, né? Segundo Barbosa, 2015, esse dado aí, tá, gente? É de 3,29 arrobas por hectare ano. E em sistemas de integração lavoura-pecuária, nós conseguimos um sistema aí de 33 arrobas por hectare ano. Então, é uma produção muito expressiva, né? Aí agora eu vou falar que são aqueles sistemas que são bem importantes para o bem-estar animal, que são sistemas que eles têm o componente florestal, ele tem o componente arbóreo dentro desse sistema, que é o sistema silva-agrícola, que é a ILF, que vai combinar árvore com cultivo agrícola, e esse não entra animal. Mas os outros dois, sim. O IPF, que é o sistema silvopastoril, que vai combinar árvore com pastagem, e o ILPF, que combina componente agrícola, florestal e pastagem, tá? Eu vou falar do sistema integração lavoura-pecuária-floresta, porque é um dos sistemas que a Embrapa tem a rede ILPF, né, vai englobar todos esses sistemas de produção, mas é o que é o mais conhecido, então nós vamos tirar ele como exemplo, tá? É uma atividade que vai incluir atividades agrícolas, pecuária e florestais na mesma área, com o cultivo consorciado ou rotacionado. Então, para ter essa combinação desses sistemas, tem que ter efeitos sinérgicos entre esses componentes. Então, tudo tem que fluir para que esse sistema, né, ele venha a ser produtivo e adequado aí. Tem uns detalhes que a gente vai discutir. Os componentes arbóreos, eles são inseridos no combate da erosão, no aporte de matéria seca, oferecendo serrapilheira, né? O componente da lavoura, ele vai se restringir mais à fase inicial, porque depois do componente florestal, você não pode colocar de cara os animais, que eles podem danificar um pouco a árvore ali. Então, primeiro, a gente pode utilizar nessa área, né, entre os renques de eucalipto, né, utilizar a lavoura, que igual vocês estão vendo nessa segunda foto, nessa foto do meio. E depois a gente vai tirar a lavoura consorciada com o componente de pastagem, e aí a pastagem vem, e aí a gente pode colocar os nossos animais em pastejo, né? E esse sistema, onde nós temos o componente arbóreo, são sistemas que propiciam um maior nível, um maior grau de bem-estar animal que a gente pode falar. Porque quando a gente vai fazer uma produção, quando a gente vai fazer produção animal, nós temos que pensar em várias coisas, né? Os pilares aí, quando a gente quer criar animais de produção. Nutrição é muito importante, genética é muito importante, sanidade e a questão ambiental, né? E quando a gente fala desses componentes, a gente tem que pensar no bem-estar desses animais, porque o bem-estar está relacionado à produção desses animais. Se o animal não tiver com um bem-estar, né, não tiver adequado, ele não vai ter uma produção também adequada a uma produção que a gente espera. E o que é bem-estar? Bem-estar está relacionado às necessidades do animal, a dor, a tédio,
a nutrição, está relacionada a vários componentes na vida desse animal. E são tentativas desse animal a adaptar a algum agente estressor. Então, para o animal estar em bem-estar, ele não pode estar estressado de alguma forma, não pode ter alguma alteração na sua vida ali. E essas alterações, elas podem vir de onde? Elas podem vir do manejo inadequado, uma instalação inadequada e no ambiente inadequado. E quando a gente fala de bovinos de corte, geralmente esse mal-estar, esse desconforto pode vir relacionado ao manejo, a uma instalação, mas grande parte ela vai estar relacionada ao ambiente que esse animal está vivendo. E o bem-estar, hoje em dia, a gente vai ver isso muito para frente, ele está relacionado à exigência de mercado. Hoje, o consumidor, ele quer saber de onde veio aquele animal, como aquele animal ele foi criado, né? Como que foi a vida desse animal até chegar à mesa dele. E o consumidor, ele está disposto a pagar mais por um produto, né, por uma carne que ele saiba a procedência, de onde veio esse animal, em que condições esse animal foi criado. Porque as pessoas, elas estão mais ligadas e elas estão procurando saber se o animal, né, tem senciência, que a gente fala, né, possui a capacidade de senciência, que é a capacidade de ter sensações e sentimentos, né. Então, as pessoas, elas querem saber se o animal, ele consegue perceber aquilo que se passa ao seu redor. E aí, os órgãos, né, de defesa relacionados ao veganismo, eles fazem propagandas como essa, né, mostrando que o animal sente e que se o animal não for criado de uma maneira adequada, a pessoa pode estar consumindo um produto ali vindo de um animal que está sentindo dor, que está sentindo estresse ao ser criado, né? Então, as pessoas querem saber disso e elas pagam por isso, né? E foram, então, através quando as pessoas ficaram sabendo, né, como era na indústria animal, elas viram os horrores que aconteciam há tempos atrás, elas quiseram saber como que esses animais eram criados, e aí veio o conceito das 5 liberdades, que é o animal estar livre de fome e sede, estar livre de algum desconforto, de doenças ou injúrias, ter a liberdade de expressar os seus comportamentos naturais, estar livre de medo e estresse. E hoje isso que as pessoas que querem, os consumidores que querem saber, eles buscam saber se o animal ele está, né, tendo todas as suas necessidades alcançadas ali. E como que pode ser um desconforto ou um mal-estar quando a gente fala na criação de bovinos de corte? Então, o desconforto, ele pode vir de um desconforto agudo ou crônico. Agudo seria naquele momento que o animal está passando por aquela situação, que é rápida e ela acaba. E os crônicos, não. Os crônicos são aqueles que perpetuam durante algum tempo na vida desse animal. Os agudos seriam o manejo, né, levar no curral, fazer uma pesagem, vermifugação, o abate é um desconforto agudo, um acidente que o animal sofreu, uma intempérie naquela hora, frio ou calor intenso, a presença de predadores, algumas interações hierárquicas para estabelecer dominância ali, por exemplo, no confinamento. Os estresses crônicos, né, o desconforto crônico seria um estresse térmico, por exemplo, que é o que na bovinocultura de corte a gente pode, né, e vai ter em maior quantidade aí quando compara com os outros animais de produção. Fome ou sede, que também a gente percebe muito e encontra muito isso, uma doença crônica, e um sistema de produção mal planejado que não vai permitir que o animal expresse seu comportamento livre ali. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos do que pode causar um desconforto, tanto agudo quanto crônico, né? Essa primeira foto aí, isso chega a ser maus tratos, né? O animal
com uma falta de nutrição crônica e inadequada aí. Lama é muito complicada, né? No caso de bovinos de corte, em confinamento, os animais então tem que ter todo um preparo adequado. E às vezes, né, o confinamento pode pegar alguma chuva, então vai trazer desconforto para os animais. Sombra, né, o animal, essa instalação, essa terceira foto superior, mostrando aí uma instalação mal adequada, né, que causa uma sombra ali, que pode trazer um medo, um desconforto para o animal que vai utilizar, né. Cerca elétrica é um caso de desconforto agudo, e ele vai aprender com aquele medo dele ali, que é essa foto inferior. Essa foto do redondel ali, do curral circular ali também, né? Tem que ter uma estrutura adequada, né, para fazer os manejos para o animal. E essa foto central aí de baixo, mostrando um animal que está em estresse térmico, né? Que já está causando um estresse térmico por calor, que está causando um desconforto para esse animal, que já está aí ofegante, com a língua, né, exposta aí. Então, quando a gente fala em bovinos de corte, geralmente o estresse ele vai ser causado pela questão nutricional, principalmente, e a questão ambiental, né? Nós estamos num país tropical e nós vamos ter variações, né, térmicas a norte e sul, né? No sul nós vamos ter situações de temperatura mais amena, mas nas outras áreas nós vamos ter grande parte aí do estresse desses animais, trazendo um desconforto térmico para eles, né? Então, essa foto aí dos animais procurando água para se refrescar ou atrás de sombra, né? É devido a um desconforto térmico para esses animais. E quando a gente avalia, né, a temperatura, as variações da temperatura em relação ao animal, porque nós, né, e os bovinos, eles são animais homeotérmicos, né? Então, eles não, a sua temperatura, né, é mais ou menos constante, e ela vai, se ele tiver um estresse por frio ou um estresse por calor, ele vai abrir mão de algumas artimanhas, alguns artifícios que ele tem para tentar manter essa temperatura constante, né? Então, ele tem algumas reações fisiológicas e comportamentais que ele vai tentar equilibrar essa temperatura dele. Quando ele não consegue equilibrar essa temperatura, ou seja, por excesso de calor ou por excesso de frio, vai chegar um ponto que ele não vai conseguir utilizar esses mecanismos termorregulatórios e vai levar o animal à morte mesmo, né? E quando a gente fala em conforto térmico para bovinos de corte, né, ou bovinos no geral, eles têm uma faixa de conforto térmico, né, aquela que está aqui na imagem anterior, que é uma faixa mais estreita aí no meio, a faixa de conforto térmico. Depois que ele sai dessa faixa de conforto térmico, ele já está em estresse por calor ou estresse por frio e começa a ativar os mecanismos regulatórios. E quais são as temperaturas, então, que vão trazer ou um conforto ou já começar a ter estresse? Quando a gente fala que a faixa de conforto térmico, a CT, temperatura crítica inferior, TCI, temperatura crítica superior, TCS, nós vamos olhar aqui para os bovinos. Um recém-nascido, então, essa temperatura de conforto térmico está entre 18 e 21, né? A temperatura crítica e superior, 26 graus Celsius, e a crítica inferior, 10 graus Celsius. Muita gente acha que bovino de corte zebuíno, que é a maioria da nossa população animal, eles não ficam em estresse térmico. Eles ficam em estresse térmico, porque a zona de conforto térmico para um bovino zebuíno, que é essa última linha, é de 10 a 27 graus. E o limite crítico superior é de 35 graus. Gente, tem regiões aqui do Brasil, eu falo por experiência própria, que 35 graus é alcançado, assim, várias épocas do ano. A região de Curvelo, Sete Lagoas, no norte de Minas, onde eu trabalhei no Instituto Federal. Então, 35 graus é uma temperatura que é atingida comumente lá.
E agora que nós também estamos realizando muitos cruzamentos, né, com bovinos europeus, a faixa de conforto térmico para ele é outra temperatura, de -1 a 16 graus Celsius. E a partir de 27 graus, o animal já está em desconforto térmico, já está em estresse térmico, já é a temperatura limite para ele. E aí o animal começa a ter algumas alterações fisiológicas que vão refletir na sua produtividade, né? Redução da atividade ruminal, redução do aproveitamento de alimentos. Então o animal já vai gastar sua energia para tentar manter sua temperatura. Ele para de produzir carne, digamos assim, para regular essa temperatura. Sua energia vai ser gasta para regular a temperatura. Vai ter um aumento da circulação periférica, redução da irrigação dos órgãos internos, alterações celulares e hormonais, redução da ingestão de alimentos, já vai atrapalhar a sua eficiência reprodutiva. Então, além do fator nutricional, já começa a atrapalhar outras áreas, como, por exemplo, a reprodução. E quais que são os sintomas de um animal que está em estresse por calor, que está com calor em excesso? Começa com o aumento da frequência respiratória, né? Mais de 62 por minuto. Ele vai procurar por sombra, vai reduzir o consumo de alimentos, vai aumentar o consumo de água. O aumento do consumo de água indica que esse animal está em estresse térmico, tá? Vai agrupar no bebedouro. Esses são os sintomas iniciais. Depois ele vai começar a ter agitações, as contrações do rumen vão ser paralisadas ou reduzidas. Aí já começou a causar alterações, né, mais severas nesse animal. Boca aberta, ofegante, excesso de salivação. Quando ele entra em imobilidade, tendência de ficar deitado, já está próximo da morte, tá? Depois é um colapso, uma convulsão, coma, e leva esse animal à morte. Então, estresse térmico não é brincadeira. E os sistemas integrados de produção, onde que eles vão entrar? Eles têm o componente arbóreo. Quando a gente entra num sistema de integração lavoura, pecuária e floresta, um sistema silvopastoril de floresta e pastagem, a gente percebe na hora que, quando você sai do pleno sol e entra nesse sistema, que o clima mudou, que é mais fresco, né? Ele tem ação, então, contra os ventos, ele consegue, né, quebrar o vento, que seja uma velocidade adequada para dar um conforto térmico para o animal, conseguir trocar a temperatura. Ele causa o sistema de integração lavoura-pecuária, né, com o componente florestal, uma redução da amplitude térmica. Então, a variação da temperatura, ela não é tão brusca, né, para esse animal. Nem para o frio, nem para o calor, tá, gente? Porque também a gente está falando muito de calor, para a gente ser um país tropical e tudo, mas ano passado a gente viu no Mato Grosso do Sul e no Sul animais morrendo por frio. Tá? Então, o sistema de integração lavoura, pecuária e floresta, ele causa uma proteção para os animais mesmo no frio, tá? Então, ele é capaz de proporcionar ali um microclima para o animal, tá? Um clima diferente dentro do sistema de integração lavoura, pecuária, proporcionando o quê? O que a gente mais quer para o animal, bem-estar animal. E a gente ainda vai ter esse é um sistema muito produtivo, um sistema que a gente investiu nele, então a gente vai ter uma pastagem de qualidade, né, para proporcionar para esse animal também uma nutrição de qualidade, tá certo? E quando a gente fala dos graus de bem-estar, quando a gente tem um sistema muito ruim, né, esse sistema tá muito ruim aqui, proporcionando um grau de bem-estar muito ruim para esses animais. Olha, não tem sombra. Aqui provavelmente na época de seca, então nós também não temos pastagem adequada para esses animais em quantidade e qualidade, né? Então, se a gente pegar só essa foto do que a gente está vendo aí, é um sistema de criação muito ruim, né? Para o bem-estar animal. Quando a gente já vê essa segunda foto, a gente já vê uma pastagem
de muito boa qualidade, já tem uma quantidade de árvores ali que vão proporcionar sombra para esses animais. Quando a gente vê a árvore na pastagem, essa sombra é uma sombra mais adequada do que a sombra, por exemplo, de um sombrite ou de um telhado, então vai trazer um melhor conforto para esses animais. E quando a gente tem um sistema de integração lavoura, pecuária, floresta, né, o silvopastoril, que tem componente florestal, nós vamos proporcionar um maior grau de bem-estar para esses animais, digamos assim, um grau muito bom de bem-estar para esses animais, porque a gente vai proporcionar sombra, uma pastagem de qualidade, né? Então, o animal vai ter ali um grau de bem-estar muito bom, tá? Agora eu vou falar para vocês um pouco sobre alguns resultados de trabalho, tá? Tem um trabalho que vai sair esse ano, os resultados, que eles estão utilizando a termografia por infravermelho em sistemas agroflorestais, tá? Esse sistema ainda esse estudo ainda não terminou, mas ele vai utilizar câmeras para captar ali a temperatura e a umidade através dessas câmeras, tá certo? E aí ele vai encontrar. E aí tem trabalho já em integração lavoura-pecuária, utilizando termômetros, globo negro, que vai mostrar que tem diferenças de 1 a 5 graus de temperatura entre o sistema a pleno sol, digamos assim, sem árvore, e o sistema com componente florestal. Então, tem muita diferença entre, né, essa temperatura dentro do sistema, até 5 graus, tem trabalhos que falam até 9 graus, tá certo? E também variações na umidade relativa no ar, que é em torno de 60%, né, um mínimo adequado para os animais aí. Então, Giro, em 2019, seus colaboradores, ele realizou um trabalho, né, e ele constatou que a sombra natural beneficia o animal, né, nesse sistema de integração lavoura-pecuária, que os animais, eles preferem a sombra, né, então tem horas que eles buscam a sombra mesmo, e teve uma redução na frequência de procura por água em 23%. A frequência de procura por água está relacionada à questão de bem-estar, né, se o animal ele tiver um aumento no consumo de água, ele está relacionado a um estresse térmico, né, um desconforto térmico por calor, tá certo? E o sistema de integração lavoura, pecuária e floresta, gente, as árvores são... A orientação das árvores é no sentido leste-oeste, tá? Para que a forragem também receba luz. Então, o sol vai passar na cumieira dessas árvores, né? Então, vai ter um momento ali que a forragem está lá embaixo, a pastagem, ela vai receber luz para ela poder crescer também, tá certo? Borg e colaboradores, em 2020, ele avaliou o conforto térmico animal em diferentes épocas do ano, tá? Na região de Curvelo, com animais da raça Guzerá. Então, ele avaliou o pleno sol, que ele chamou de PS, e a integração pecuária e floresta, em 3 épocas de avaliação, outono, inverno e primavera. E nesse sistema de integração pecuária-floresta, ele tinha uma linha simples de eucalipto, distante da outra em 15 metros, e dentro dessa linha, cada árvore era distante 2 metros uma da outra, tá? Totalizando, então, 333 árvores por hectare. E ele avaliou a temperatura, né, a temperatura e a umidade para determinar o estresse térmico dos animais. Então, tinha esse medidor de estresse térmico em cada um dos sistemas, né, no sistema pleno sol, que é o 2A, e no sistema 2D, que é o sistema de integração pecuária e floresta. E aí, ele queria também determinar se o conforto térmico ele podia ser avaliado através de correlações entre a temperatura de globo úmido e o índice de temperatura e umidade. Eles fizeram uma correlação e eles determinaram usando fórmulas e através de consulta também a alguns trabalhos, e eles avaliaram, eles pegaram que a temperatura, índice de temperatura de globo e umidade, ela podia determinar
o estresse térmico desse animal, e quando ela era igual ou maior que 79, já estava demonstrando que aqueles animais, eles já estavam em estresse térmico, tá? Eles utilizaram, como eu mostrei aqui, essa foto, animais da raça Buzerá, dentro desse sistema. Então, tá aqui os resultados nessa tabela 2, os valores médios de temperatura do ar, temperatura de globo negro, índice de temperatura e umidade, e o índice de temperatura de globo e umidade que ele determinou que vai ser para demonstrar se o animal está em estresse térmico ou não. Dos dois ambientes, do integração pecuária-floresta e de pleno sol. Né? O que eles chegaram, o que eles visualizaram? Que o sistema de pleno sol, os animais, isso aqui é uma média geral, tá? Que ele avaliou as épocas do ano. Que no sistema de pleno sol, os animais, eles estavam, né, com a média aí de temperatura acima de 79, que é o índice de estresse, maior que o sistema de integração pecuária-floresta, tá? Só que isso aqui é o geral, tá? A média global. Quando ele avaliou, essa figura que está mostrando esses mesmos índices, só que esse índice, né, que ele utilizou para saber de estresse térmico, só que nas diferentes épocas do ano, né? Então, o que ele mostrou nessas figuras? Essa faixa vermelha tá identificando 79, tá? Em todas as figuras. O laranja é o pleno sol e o preto é o de integração pecuária-floresta, tá? Ele mostrou que em todos os sistemas tem algum momento que o animal vai estar em estresse térmico, tá? Tá mostrando isso aqui. Só que tem uma diferença entre o pleno sol e o sistema integrado de 2 graus Celsius, tá? Então, a temperatura do integração pecuária-floresta, ela teve a capacidade de amenizar as altas temperaturas, embora tenha, em algum momento, esses animais sofreram para o estresse térmico. E chamando a atenção, gente, que esses animais, eles eram animais zebuínos, então a gente tem que prestar bastante atenção quando a gente trabalha com animais zebuínos também. Só que se a gente reparar nos gráficos, tem um curto momento que esses animais, eles estão em estresse térmico, excetuando na primavera. No outono e no inverno, tem breves momentos que ele está em estresse térmico. Isso é por causa, né, olha o horário ali, né, entre 11h30 e 1h40, que é o horário que o sol está mais a pino na pastagem, né, tem menos sombra, porque está num sentido leste-oeste, né. E aqui, no caso, a primavera foi a época do ano que mais trouxe desconforto térmico para esses animais, né? Por causa aí do movimento da Terra, né? Então, o sol, dependendo de onde ele batia, proporcionava menos sombra aí para os animais. Outro trabalho, agora esse trabalho avaliando conforto e desempenho dos animais, esse trabalho foi feito por Aran e seus colaboradores em 2019. Ele avaliou a pastagem, desempenho, conforto térmico e alguns parâmetros hematológicos sanguíneos de animais da raça Nelore em terminação, em sistemas agropecuários, tá? Então, ele utilizou animais Nelore para terminação, utilizou o sistema de integração lavoura-pecuária, que já é um sistema integrado de produção, uma integração lavoura-pecuária-floresta, de linha simples, de eucalipto, né, com a distância dos renques 17 a 21 metros, né, tinha uma variação entre os renques lá, e de 2 metros de distância entre as plantas dentro do renque. E um outro arranjo que ele utilizou era de linha tripla do eucalipto, então tinha 3 metros de distância entre cada linha, de 3 linhas, aí ele pulava 17 a 21 metros e vinha mais 3 filas de eucalipto, tá? Com distância de 2 metros cada linha. Então, no ILP-F simples, a densidade das árvores era 196 árvores por hectare. E no ILPF, com o arranjo triplo, era 448 árvores por hectare. Quando a gente pensa nessa densidade de árvores maior,
a gente vai tirar o quê? A quantidade de pasto que está ali, porque a gente está colocando mais árvores dentro do sistema, tá, gente? E o que eles observaram? Eles observaram que tiveram algumas variações na temperatura, né, aqui a tabela 3, ela vai mostrar a velocidade do vento, temperatura de globo negro, temperatura ambiente, que é TA, a temperatura relativa, de umidade relativa do ar, a carga térmica radiante, que é a carga de radiação que vai bater ali, o índice de temperatura e umidade, índice de temperatura de globo negro e umidade em 3 períodos do dia. E ele pegou na sombra do sistema de integração lavoura-pecuária e no sol também, né, nesse sistema de integração lavoura-pecuária e floresta. Ele viu mais diferenças, né, na temperatura do ambiente, na temperatura de globo e na velocidade dos ventos, mas na umidade também teve, mas nos outros fatores, né, como carga térmica radiante não teve, índice de temperatura e umidade não teve, e índice de temperatura e umidade de globo negro também não teve, né, só nos outros parâmetros que ele avaliou. Quando ele avaliou os parâmetros hematológicos de algumas novilhas no sistema integrado, que ele colocou lá para avaliar esses parâmetros hematológicos, ele verificou que tinha um volume globular, que o único parâmetro que ele avaliou diferença foi o volume globular. Esse volume globular, ele está relacionado à desidratação. Tá? Então, quando esse volume globular, quando o animal, aqui no caso ele foi menor, porque o animal entrou em estresse térmico e teve que tomar grande quantidade de água. Então, houve uma hemodiluição do volume globular no sangue desses animais. Então, teve um estresse térmico nesses animais que estavam e nesse sistema de integração lavoura-pecuária, que estava a pleno sol. Sendo que o sistema de integração lavoura-pecuária-floresta, em qualquer um dos arranjos, ele não teve esse problema de desidratação dos animais, tá? A única diferença que ele teve nos parâmetros sanguíneos foi esse do volume globular, que está relacionado à desidratação. Quando a gente fala de massa seca de forragem, a quantidade de forragem produzida naquele local, ele também avaliou, né? Ele avaliou a composição morfológica também, a porcentagem de folha como material senescente do capim utilizado ali no sistema de integração. E o que ele observou? Os autores observaram que o sistema de integração lavoura-pecuária-floresta, que é o que não tem componente florestal, ele apresentou maior massa seca de forragem. Então, ele teve uma maior produtividade de forragem ali, comparado aos outros sistemas. Comparado aos outros sistemas, nós temos uma menor quantidade de área, porque a gente tem a presença das árvores, e o sombreamento também pode causar um estresse para a forrageira que está sendo produzida ali, né? Para ela poder sair e poder se desenvolver. Então, quando a gente faz arranjo de integração lavoura, pecuária e floresta, a gente tem que ficar atento à porcentagem de sombra que a gente fornece ali para aqueles animais, para não atrapalhar a forragem. Então, aqui, nos dois sistemas, nós tivemos, com o componente florestal, nós tivemos uma menor quantidade de matéria seca produzida. Só que aí, quando a gente vai ver o ganho de peso médio diário, ou ganho de peso por área, e a taxa de lotação, o que a gente observou aqui? Que não teve diferença em nenhum dos parâmetros avaliados. O que pode ter acontecido nessa área? Pode ter acontecido que a forragem ela era de melhor qualidade, né? Tem outros trabalhos colaborando com esse mesmo resultado, né? Martins, em 2018, utilizando outra espécie de forrageira, né, com eucalipto plantado ali, eles tiveram o mesmo desempenho animal, provavelmente por causa do valor nutricional da pastagem,
sobre o sombreamento, permitiu um ganho, né, médio semelhante à condição de pleno sol. Então, aqui tem um trabalho, né, de Pacíllo que mostra que o sistema integrado de produção em relação ao pleno sol pode ter uma maior quantidade de proteína nesse sistema e também uma maior digestibilidade, porque o comportamento da espécie forrageira se modifica um pouco, tá? Embora esse trabalho de Pacíllo aqui tenha um consórcio com leguminosa, a gente vê esse mesmo resultado em outros trabalhos aí. Esse trabalho de Santana, em 2019, ele foi feito naquela mesma área do trabalho de aranha, tá? Só que aqui ele avaliou o comportamento dos animais. E aí ele verificou diferenças no comportamento desses animais. Aqui, essa primeira imagem é um sistema de integração lavoura-pecuária normal. O AB é aquele que tem linha simples de eucalipto, com 196 arrobas por hectare. Árvores por hectare. E esse terceiro é aquele que tem mais árvores, né? Que tem a maior densidade de árvores, 448 árvores por hectare. O que ele percebeu no comportamento desses animais, os autores? Que no sistema de integração lavoura-pecuária, que não tinha árvore, os animais, eles rodaram mais o sistema, né? Eles andaram, caminharam mais dentro do sistema, em comparação aos outros dois sistemas. Essas bolinhas, triângulo e quadradinho, é a movimentação dos animais, tá, gente? Pelo terreno. Então, ele observou que em diferentes horas do dia, os animais se movimentavam mais. Eles disseram que, né, a conclusão dos autores no trabalho é que essa locomoção foi por causa que as árvores restringiam um pouco o campo de visão desses animais. E como na natureza é uma presa, ele se sentia menos confortável para poder aproveitar toda a área. Porque eles não realizaram o desbaste e a desrama nesse local, tá? Então, os animais, eles se deslocaram menos ali, tiveram um comportamento diferente no sistema que não tinha as árvores. Então, a gente tem que ficar bem atento quando a gente se utiliza desses sistemas, porque tem algumas variantes, né? Tem algumas coisas que a gente tem que ficar ligado. Por exemplo, a desrama, que é essa primeira foto superior. Tá mostrando a moça fazendo desrama, que é a retirada do excesso de ramas desse componente florestal, para fazer com que a árvore comece a produzir mais madeira, no caso de quem vai vender esse componente, a madeira, e também facilitar, né, o animal de se locomover ali. E o desbaste, que é essa figura do meio superior, que é retirar alguns eucaliptos, né, eucalipto, teca, alguns dos componentes florestais que tá ali, né, que a gente pode fazer esse consórcio com várias espécies florestais, tá? Mas aí a gente faz o desbaste, que é retirar alguns desses exemplares de árvores para que não tenha muita sombra, conforme essa árvore vai crescendo, que ela não fique sombreando muito a pastagem, cause queda nessa produtividade da pastagem. Uma árvore só no pasto não é sistema de integração lavoura-pecuária, né? Integração lavoura-pecuária e floresta. Às vezes eu esqueço a floresta, que é o mais importante, né? Integração lavoura-pecuária e floresta. E a gente tem que observar também nessa foto de um animal aí comendo a árvore, qual categoria que você vai colocar, qual o tamanho da árvore que você vai colocar. É adequado aquele animal para aquele tamanho de árvore? É adequado um bovino? Eu poderia estar usando um ovinho, né? Então a gente tem que tem algumas particularidades desse sistema. Essa foto central aí no meio, mostrando, né, uma sombra aí que nada vai crescer embaixo, porque não tem sol entrando nesse lugar. Então, não tem como você fazer um consórcio ali.
E você tem que pensar o tanto de sombra que essa árvore vai proporcionar, porque o animal ele necessita de um espaço de sombra para ele ali. Seria para um bovino de 1,8 metros quadrados ele deitado. Só que eles não podem ficar muito junto um do outro. Então, quanto que é? Pode ser até 10 mil metros quadrados. Então, a gente tem que saber planejar esse sistema de integração lavoura, pecuária e floresta, tá? Tem outros aspectos aqui que eu vou passar rapidamente, que são os aspectos reprodutivos. Aqui é uma imagem de termografia de infravermelho, mostrando o testículo dos animais. Esse primeiro A é de um animal zebuíno, o B é de um animal cruzado e o C de um animal taurino. Quanto mais vermelho, mais quente, mais intensidade de calor naquela área, né? Então, a gente percebe que o animal, né, eles estão no mesmo lugar, mas o animal está sentindo mais estresse térmico, seria o C, que é um animal taurino. E o que pode acontecer? Pode acontecer mais quantidade de espermatozoides com defeito, até mesmo levar a degeneração testicular, né? E o músculo cremaça desse animal, né, o músculo que vai fazer com que ele contraia ou relaxe o testículo, de tanto ser usado, pode causar algum problema, né? Eu não me lembro do nome do músculo. E aqui embaixo mostrando a probabilidade de prenhez em fêmeas Nelore, tá? De acordo com as horas do dia, mostrando que a temperaturas mais amenas, essa probabilidade de prenhez é maior. Quando a gente fala em aspectos parasitários, muita gente pergunta, aumenta a quantidade de parasitas dentro desse sistema, diminui, como que é? Ali, né, tem uma sinergia entre esses componentes. Então, nós temos uma fauna própria, né, uma macrofauna edáfica, que a gente fala, de alguns insetos ali, besouros, aranhas, e eles vão fazer uma sinergia entre esse sistema, essa fauna dentro da integração lavoura-pecuária, e vai ter predadores que podem predar alguns parasitas do bovino, tá? Então a gente não vê assim uma quantidade maior de agente parasitário dentro desse sistema, tá bom? E eu queria falar que esse sistema ele tem uma sinergia muito grande, né? Só que ele é um sistema muito complexo, que ele envolve solo, planta, animal. A planta, né? Árvore, pastagem, lavoura. Então, tem que ter mesmo uma sinergia. Todos os parâmetros, eles têm que estar alinhados ali para que ele seja eficiente, que ele produza aquilo que a gente quer e ofereça uma qualidade de bem-estar e nutricional para os animais ali, tá? Como considerações finais, a introdução de árvores na pastagem, ela vai amenizar as condições ambientais para as diversas espécies florestais, pode proporcionar bem-estar para bovinos de corte, reduz a temperatura, radiação, faz um microclima adequado ali para os animais. E a produção forrageira, a taxa de lotação, o ganho médio individual por área, ele vai ser sempre maior que uma pastagem convencional, tá? Como eu mostrei dados ali para vocês de sistemas melhorados já, que é o ILP. Então, assim, em relação à pastagem que não tem nenhuma adubação, que não tem nenhum tipo de adequado manejo, a integração lavoura, pecuária e floresta sempre vai ser maior, tá? Desde que a outra pastagem não tenha nenhum tipo de manejo correto. E o que a gente vai ver mais para frente é um apelo da sociedade para a produção de animais em sistemas que propiciem esses animais conforto e bem-estar, tá? Obrigada, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês, né? Tem muito mais coisas que a gente poderia falar sobre integração lavoura-pecuária, mas só nessa apresentação não seria possível falar tudo com vocês. Mas muito obrigada pela participação de vocês. Estou aí às ordens para qualquer pergunta, qualquer questionamento.
Muito obrigada, Patrícia. A palestra foi muito boa, muito esclarecedora. E agora a gente vai abrir para perguntas. Quem tiver pergunta pode ou abrir o microfone ou mandar no chat que a gente vai estar lendo. Olá, eu quero fazer uma pergunta. Pode fazer. Patrícia, esse sistema, pensando assim que o Brasil ele é muito grande, né? Então a gente tem uma variedade de climas muito grande. Ele é adaptável para qualquer clima, para qualquer região? Ele é, já, que ele é adaptável para qualquer clima, para qualquer região, para qualquer tamanho de propriedade. É lógico que nós vamos observar alguns aspectos, né? A forrageira que você vai colocar ali na região, o componente florestal, que não tem muito problema, né? Porque geralmente a gente usa o eucalipto, com ele a gente não vai ter muito problema. Mas pode ser adaptável em qualquer região do Brasil. Só tendo esses cuidados, né, de colocar o sistema certinho, no sentido leste-oeste. Primeiro a gente vai olhar a declividade do terreno, né? Mas, se a gente pensar nesses aspectos, ele é adaptável em qualquer região do Brasil. Certo, muito obrigada. De nada, Jaque. Mais alguma pergunta, gente? Pode mandar no chat, pode abrir o microfone. Fiquem à vontade. Então, enquanto ninguém está perguntando, eu vou aproveitar e vou gastar. Outra coisa, com relação à espécie animal, existe alguma mais adaptável ou a gente pode inserir zebuínos, taurinos e mestiços da mesma forma? Pode incluir qualquer animal. Só que aí você vai ter que observar, por exemplo, o animal, a exigência do animal, né? De repente, só a forragem que você vai colocar ali não vai ser suficiente para um animal taurino, por exemplo, o cruzamento que a gente tem utilizado muito ultimamente. Então, você tem que fornecer um suplemento para ele durante as fases, né, de estacionalidade das forrageiras, porque mesmo no sistema integrado, nós vamos ter menor produção de forragem, com menor valor nutricional, né? É pastagem. Então, a gente tem que fornecer um suplemento para esse animal no período da seca. Então, e o animal de zebuim, um animal taurino, ou cruzamento, ele é um animal mais exigente. Então, você tem que fornecer algum tipo de suplemento. Outro aspecto é a questão parasitária. Mesmo que tenha a macrofauna edáfica, você vai precisar fazer um controle estratégico parasitário desse animal. Então, você fornece para ele, né? Você vai fazer seu controle estratégico parasitário. E animais taurinos, eles sofrem muito com a infestação de parasitas. Então, é uma coisa que a gente tem que observar também. E com relação ao produto final, né, a carne, o consumidor ele paga mais por essa diferença de sistema de produção. São animais que têm algum selo, que são diferenciados no mercado? Então, aqui agora a Embrapa criou, né, o selo carne carbono neutro, né, que é uma carne que vem desse sistema que vai mitigar carbono, né? Eu ainda não vi a carne no mercado, carne carbono neutro, mas é um padrão que a Embrapa já foi criado pela Embrapa, que são animais fontes oriundos desses sistemas integrados de produção que tem componente florestal para a mitigação de carbono. Então já tem uma marca lá estabelecida. Com certeza nas grandes, né, cidades você vai encontrar isso aí.
Nas grandes metrópoles, igual Lavras e Gouveia, acho que ainda não chegou, não. Não, aqui vai chegar os meus, que eu vou produzir ali, Jaque. Só. Bom, os meus questionamentos eram esses. Vou deixar, então, para os meninos fazerem os questionamentos. Caso queiram me mandar depois perguntas também, não precise ficar com vergonha, deixei meu e-mail aí. Se o pessoal estiver tímido, não tem problema, não. Depois me manda pergunta, tá? Alguma coisa, não tem problema. Patrícia, a carne com esse selo da Embrapa eu já cheguei a ver, mas, assim, em um açougue em BH. Pois é, eu não vi ainda. Mas já é um selo, né, da Embrapa, então você já viu. E eu acho que só tende a crescer, né? Porque as pessoas, elas estão querendo saber de onde que vem aquele produto. Então, tem gente disposta a pagar mais para melhorar as condições de bem-estar animal e também melhorar as condições do planeta, né? Que é um sistema que vai diminuir a emissão de gás do efeito estufa. Uhum. A Jaque fez a pergunta se tinha restrição de algum local. Eu vou fazer uma pergunta um pouquinho diferente. Tem algum local que é mais indicado o uso? Nas áreas que já foram degradadas, de pastagem degradada, geralmente a gente implanta algum sistema, alguns desses sistemas, para recuperar a área degradada, que seria, por exemplo, a integração lavoura-pecuária só, através do sistema barreirão, que é um sistema que você vai recuperar a área degradada com a implantação de uma lavoura. Então, o nutriente da lavoura vai ficar para pastagem. Então, essas áreas, por exemplo, aqui na minha região mesmo, é muito indicado fazer um sistema desse, e a gente está tentando mostrar para os produtores, e eles estão realizando até aqui na minha área esse sistema de integração lavoura-pecuária, que aí vai aumentando a renovação dessas pastagens através desses sistemas integrados. Muito obrigada. Gente, mais alguma pergunta, dúvida? Pode mandar no chat, pode abrir o microfone. Enquanto a gente espera para ver se aparecer alguma coisa no chat, lembrando que essa palestra vai ficar gravada e disponibilizada no canal do YouTube do Núcleo. Eu acho que não temos mais perguntas. Muito obrigada. Obrigada a vocês, eu agradeço pelo convite, parabenizo vocês pelo evento, muito obrigada. Esperamos ter mais oportunidade de ter você com a gente e convido o pessoal que amanhã a gente vai ter outra palestra às 16h30. Obrigada, Patrícia, por Obrigada a você. essa palestra. Bovinos de corte, né? Bem-estar dentro de bovinos de corte é um pouco diferente, né? A gente ouve mais falar na avicultura e suinocultura, bovinos de leite, sistemas mais confinados, né? E aí, sistemas a pasto, a gente praticamente não ouve falar, né? É muito recente essa questão do bem-estar animal na bovinocultura de corte. Então, acho que você abriu muito a nossa mente, trazendo esses sistemas de produção, que a gente já conhece há bastante tempo, mas só agora está tendo essa visão do bem-estar animal, né? Exatamente, Jaque, você falou tudo. Agora que a gente está conseguindo visualizar isso, né? E eles estão sendo mais praticados, espero que cada vez mais, porque são sistemas interessantes, né? A bovinocultura realmente de corte, a gente vai ter pouco, né, falando a respeito do bem-estar animal, essa questão de estresse térmico, mas seria no confinamento, né, na terminação, uma fase da criação de bovinos de corte, mas é bom a gente discutir essas coisas novas, né, e para que mais pessoas possam praticar esses... realizar esses sistemas de produção, né?
Isso mesmo. Aí, por isso a gente está conversando aqui. Quero mais uma vez te agradecer a sua disponibilidade, né, sua atenção em vir aqui, montar essa palestra, sua disposição. Foi muito bacana a gente ter esse encontro aqui depois de tanto tempo. Eu fiquei super feliz, Jaque. Muito obrigada, viu? Foi muito Eu bom que falar um agradeço. pouquinho para vocês. Bom, a Aline tinha levantado a mão, mas eu não sei se foi por engano ou se é alguma pergunta. Acho que foi sem querer. Tá certo. Tá certo? Muito obrigada. Obrigada a você, gente. Boa noite a todos. Boa noite.